Boa tarde, mulheres do Maternativa, tudo bem? Meu nome é Natasha, sou escritora multiplataforma. Estou aqui para compartilhar com vocês o que eu prometi ontem, né? O método de desbloqueio criativo. Antes de compartilhar esse método com vocês, eu queria só falar um pouquinho da minha bagagem profissional, que está totalmente relacionada com esse método. Eu sou redatora publicitária, mas antes de ser redatora, para ser redatora, teve toda uma história que começou quando eu tinha de 4 para 5 anos, que foi quando a minha mãe me ensinou a ler e a escrever, né? E desde então, eu sempre fui muito fascinada pela possibilidade de pegar uma coisa que estava dentro da minha cabeça e colocar no papel e registrar e depois ter contato com isso. Eu sempre, assim, desde pequena, eu sempre estive muito encontrada nessa paixão. E aí, ao longo do tempo, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo os tipos de textos na escola e eu tive contato com poesia. Aí, nossa, né, me apaixonei. Assim, fiquei encantada, porque a poesia, ela é rebeldia, né? Ela é, assim, na essência, é a rebeldia. É a rebeldia à estrutura de uma língua. Quer dizer, você não precisa obedecer a fórmula, tipo, a sintaxe, né, de uma língua para você criar sentido. Isso é poesia. Então eu me apaixonei por poesia por essa rebeldia, assim, esse ir contra, né? E aí eu fui entendendo, tal, que, tipo, isso aí nunca me daria um sustento, né? Só que eu queria que desse, né? Eu sempre quis, eu quero ainda que dê esse sustento. Depois, filho, espera um pouquinho, tá bom? Eu preciso terminar de fazer esse vídeo, tá? E aí, né, eu fui assim, sempre com essa questão, poxa, será que eu não consigo ganhar dinheiro dessa forma? Sendo criativa, escrevendo criativamente? Fui, estudei letras, e eu comecei a estudar letras, eu era balconista de loja. Meu pai teve só até a 4ª série, minha mãe até a 8ª. Então eu não tinha referência intelectual dentro da minha família. Eu fui foi uma busca muito pessoal minha mesmo. E aí, dentro da universidade, eu fui ter contato com outras possibilidades. E eu pensei, por que não ser redatora, né? Por que não ser redatora publicitária? E aí eu consegui um estágio, eu era de Jundiaí, eu consegui um estágio em São Paulo, numa agência de redação. Isso faz já quase 10 anos que eu tenho essa bagagem. Então, trabalhei dentro de agências de publicidade, naquele ritmo frenético de agências de publicidade, né? Mas também trabalhei em outras áreas, sempre envolvidas com produção de texto. Comunicação interna, analista de conteúdo. Então, eu sempre estive ali, já fui gerente de comunicação. Então, assim, sempre com o eixo da escrita criativa, mas, né, várias funções eu já tive dentro desse eixo da escrita, né, que é o que move a minha vida. E eu sei desde pequena. E isso está ligado como a esse método que eu vou compartilhar com vocês? Está totalmente ligado, porque foi uma coisa que eu nunca perdi, né? É uma coisa que, assim, eu tenho para compartilhar com as pessoas. Essa coisa de se conectar com essas linhas narrativas que estão dentro da nossa cabeça, mas a gente não escuta, a gente não dá ouvidos a essas linhas narrativas. Por quê? Essas linhas narrativas, elas ficam aqui, tipo, a gente nessa frequência, a gente vive nessa frequência. Essa frequência aqui é a frequência da solução de problemas. A gente precisa resolver, resolve. E aqui a gente tá jorrando. Aqui é vida prática, né? Resolve, solução, filho, escola, nananana, né? Tem que produzir. Aqui é onde está a nossa criatividade. Aqui é onde está o que jorra do nosso self para fora, né? Assim, e muito se perde nesse caminho, né? O bloqueio criativo é esse espaço entre uma frequência e outra que a gente precisa reduzir e né, tatear a frequência da criatividade.
que é a frequência? Como que a gente acessa a criatividade sem ser por meio da organização linguística? Tem como? Não tem, tudo passa pela organização linguística. Então, retomar as rédeas dessas linhas narrativas que vão se perdendo porque a gente fica na frequência da produtividade é necessário, e esse exercício ele se trata disso. O nome desse exercício é Free Falling, né? Queda livre. E o que você precisa para fazer esse exercício? Você precisa de um caderno e uma caneta e 5 minutos do seu tempo. Então eu vou direcionar, vou fazer uma pergunta e assim, o Free Falling, esse exercício vocês vão fazer baseados nessa pergunta que eu vou fazer para vocês. O que eu posso fazer hoje, que eu não estou fazendo ainda, para alcançar tudo que eu almejo? Novamente, eu vou fazer a pergunta. O que eu posso começar a fazer hoje para alcançar o que eu almejo? Né? Porque a gente está aqui falando de empreendimento materno, empreendedorismo materno. E essa pergunta é uma pergunta universal para a gente entrar em contato com, talvez, as respostas pelas quais a gente procura estejam aqui, assim, ao nosso alcance, e a gente só não desce até elas, né? Então, esse é um exercício de consciência, de retomada dessas linhas narrativas que são nossas e estão perdidas dentro da nossa cabeça porque a gente vive produza. Então, o exercício é o seguinte: você vai se sentir bloqueado, você vai falar estou bloqueada, só que você não pode parar de escrever. Esse é o exercício. Não pode parar de escrever. Escreve, jorra e escreve. Não vem nada na sua cabeça? Lógico que vem. Alguma coisa vem na sua cabeça. Não tá vindo. Você tá conversando com você? O que você tá conversando com você? Não está vindo. Eu não tô conseguindo escrever. Escreve, não tô conseguindo escrever. Deu branco. Não para de escrever. Se vem na sua cabeça a expressão cocô fedido, escreve cocô fedido. Entendeu? Deu palavrão, escreve palavrão. Não censura. Escuta as suas linhas narrativas e reproduza as suas linhas narrativas no papel para você. Presta atenção, escuta essa conversa mental que você tem consigo mesma. Não consigo, não tô conseguindo. Escreve, porque você tá falando com você. E aí depois que você escrever, você vai entrar em contato com aquilo que estava se passando, tudo que estava se passando dentro de você durante esses 5 minutos. Então é uma queda livre mesmo, uma queda livre na frequência da criatividade. Você vai lidar com o medo, você vai lidar com a frustração. Coloca tudo isso no papel. O que você está sentindo, como que é a sensação. Só não pode parar de escrever, tá? Esse é o exercício. E aí, depois que vocês fizerem esse exercício, eu fiz esse exercício, eu escrevi 3 folhas e meia, 3 páginas e meia. E a gente estava numa sala, lá no curso que eu estava fazendo, de comunicação contemporânea. E assim, eu me senti muito nervosa, porque eu não senti nervoso por eu ter que escrever sem parar, mas pela pergunta. Porque pela primeira vez eu estava me fazendo essa pergunta. O que eu não estou fazendo ainda, que eu tenho que fazer hoje? É essa pergunta, né? Que foi feita também lá na sala. E aí, eu não sei o que eu não estou fazendo. Tipo, essa coisa de buscar. Aí eu cheguei numa resposta. No final, eu cheguei numa resposta. E o interessante é que depois eu fui reproduzir esse exercício com outras pessoas e as respostas eram bastante semelhantes. Então depois a gente consegue ter um diálogo sobre esse exercício. Quem quiser, quem se sentir à vontade para compartilhar a resposta inteira ou parte da resposta, a gente pode abrir esse diálogo depois lá no grupo, aqui no grupo. Tá bom? Então façam um exercício, free falling, pegue uma caneta, um papel, pensa na pergunta que eu fiz e 5 minutos deixa jorrar do útero pro papel, gente, sem parar, tá? Não para de escrever, não para. Esse é o exercício, espero vocês para conversar depois sobre ele, tá bom? Beijo, até mais.